Ele falou, só que aqui na empresa a coisa vai ser diferente. Você não vai entrar com um cargo de diretoria, você não vai entrar com o filho do dono. Às vezes, uma briguinha que começa desse tamanho acaba com um negócio desse. Você não vai tratar nada de negócio enquanto você não entender do negócio. A gente respeita o mercado, a gente respeita o fornecedor, a gente respeita o cliente, a gente respeita o colaborador, nós nos respeitamos como profissionais e como família. Olá, meus queridos e minhas queridas, eu sou Saulo Mequiles e esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover. E hoje eu estou aqui com um cara que é sócio de um grupo de empresas do ramo da construção civil. Nesse grupo tem 4 marcas, eles faturam mais de R$1 bilhão por ano, são 900 funcionários, 8 PDVs, 3 centros de distribuição que somam 60 mil metros quadrados. O estoque deles é de R$200 milhões. Aqui alguns números sem entender a operação dos caras, o tamanho e a relevância que eles têm em âmbito nacional. Estou aqui com o Bruno Coelho, do grupo AC Coelho. Bom, primeiro agradecer o convite aqui, especialmente a você, Saulo, e a todos vocês, espectadores, que estão acompanhando a gente, né? Vim aqui contar um pouquinho do que a gente vem fazendo, né? Nosso grupo familiar, ele foi crescendo naturalmente com todo esse trabalho da primeira geração, agora eu também participando na segunda geração, e vim aqui contextualizar um pouquinho, abrir um pouquinho os números, contar um pouco para vocês toda a nossa história, que a gente está fazendo até agora, né? Futuro a Deus pertence, mas até agora a gente tem alguma bagagem para acrescentar aqui nesse podcast. E vamos falar de varejo também, né? Que é um ramo tranquilinho, fácil, mamão com açúcar, construção civil. Muito simples, né? Muito simples. Quando a gente fala de Maticom, né, que é material de construção, acabamento, tintas, atacado, né? Eu acho que a gente tem as marcas que nós atuamos estão cada uma posicionada em cada segmento, mas todas focadas na construção civil. Eu posso dizer que a gente tem algum tipo de experiência já para agregar nisso aí, viu? Com certeza, com certeza. Antes de a gente engatar nesse papo, cara, a gente tem uma parceria especial aqui com a Febracis. Eles estão mandando um presente para você, uma caixa aí de coletânea exclusiva de livros do Paulo Vieira. Muito obrigado, muito obrigado. Fico aqui super feliz em receber um presente como esse. Febracis A Febracis, que é a maior escola de negócios da América Latina, está presenteando aqui o nosso convidado nessa parceria especial com o Rainmakers. Se você quiser saber mais, vai lá no Instagram deles, @FebracisBrasília. Vamos lá. É isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. Farei bom uso aqui do presente, viu? Muito obrigado mesmo. Então vamos lá, Bruno. Vamos começar aí esse papo, que eu acho que vai ter muita história boa. Mas me conta, quem é o Bruno Coelho? Bruno Coelho, acho que em primeiro lugar eu tenho que falar que sou pai, né? Sou pai do Gabriel, da Sofia. Gabriel vai fazer 10 anos agora, Sofia tem 7. Acho que acima de qualquer outra questão profissional, a questão paternidade é uma das coisas que mais mexe comigo. E sou uma pessoa que... Eu nasci apaixonado pelo varejo, não é só porque minha família tem negócios nesse segmento, tanto que desde criança eu comento que se eu não trabalhasse para minha família, eu trabalharia para outra família que tivesse varejo, né? Porque eu gosto de gente, de vendas, então é o mundo que me deixa muito confortável. E pensando assim um pouco sobre carreira, né? Sou de Brasília, nascido e criado em Brasília, nasci no Gama, cresci em Taguatinga, fui morar no Lago Norte muitos anos depois. Depois, quando casei, tive filhos, fui parar no Noroeste, voltei para o Lago Norte agora, né? Mas, pensando assim em relação à vida profissional, eu terminei o colégio muito cedo, entrei na faculdade muito cedo, eu tinha acabado de fazer 17 anos de idade, né? Muito novo. E fomentei assim uma expectativa no meu pai de querer começar a trabalhar, né? Falei, olha, eu tô me sentindo incomodado, tô fazendo faculdade de noite de administração, durante o dia tô me sentindo ocioso, não tô me sentindo produtivo, eu queria muito começar a trabalhar o mais rápido possível. Ele falou, Bruno, calma, ele conseguiu segurar o máximo que ele deu conta, né? Aí comecei a trabalhar na empresa, ele falou, só que aqui na empresa a coisa vai ser diferente. Você não vai entrar com um cargo de diretoria, você não vai entrar como filho do dono, você não vai entrar numa posição com status ou poder dentro do negócio. Você vai ter que evoluir dentro desse negócio. E eu virei ajudante de depósito. Ajudante de depósito. Trabalhei 1 ano e 3 meses como ajudante de depósito. 6 meses como auxiliar de merchandise. 8 meses como auxiliar de vendedor. 1 ano como vendedor dentro do negócio. Aí eu acredito que foi o primeiro momento dentro do negócio onde eu ganhei um certo respeito do time
a Sequelho, né? Porque vai ter o preconceito, né? Do Tem, filho sempre do dono teve, sempre entrando, teve. normal. Eu confesso que eu passei por alguns batismos em Aham. algumas funções que eu tenho certeza que foram atribuídos a essa questão de ser o filho do dono, né? Esse estigma, filho do dono, eu costumo até representar falando que as pessoas que não são, elas partem do zero na vida profissional. O filho do dono, ele parte do negativo. Ele Boa. tem que vencer a barreira do filho do dono para depois ganhar o respeito de fornecedores, clientes, funcionários, colaboradores, parceiros de todo o nível de escala que você puder imaginar. Depois que você ganhou esse respeito de todo mundo, você começa a construir a sua história, você começa a construir a sua bagagem, né? Você começa a ter bagagem dentro do próprio negócio. E trabalhando em cada uma dessas áreas, como ajudante de depósito, trabalhando como auxiliar de vendas, trabalhando como auxiliar de merchandise, entre outras áreas, foi quando eu consegui criar algum tipo de marca. Foi exatamente no mundo das vendas, né? Aham. A Sequelho tem 33 anos. E foi exatamente a empresa que eu comecei. Tu tem quantos anos? Eu tenho 32. O meu primeiro mês de vendas, até hoje, é o recorde de venda do Grupo AC Coelho, né? Qualquer vendedor, nos 88 vendedores que nós temos no Grupo AC Coelho, mais 60 na Objetiva, nenhum vendedor nunca conseguiu fazer um primeiro mês de vendas que eu fiz. Então foi numa reunião gerencial de vendas que, quando o gerente trouxe isso, eu vi realmente os vendedores, o time, a AC Coelho olhando para mim com um olhar de é meu concorrente, é uma pessoa que eu tenho que ter atenção, eu tenho chance de perder negócios para essa pessoa. Então foi a hora que eu senti um respeito do time, a figura Bruno, não Bruno, filho do dono, né? É porque eles viram ali que no pátio ali tu era mais um, na loja mais um, Era e mais conseguiu um. bater o recorde. Disputando vendas e Aham. trazendo algum tipo de resultado. E ao longo de um ano eu fui desempenhando meu papel de vendedor, tive um período muito bom para poder apresentar meus números, né? Um ano é um período bom para isso. E logo em seguida começaram a acontecer necessidades. A necessidade de troca de gerencial, onde um gerente entrava de férias, tinha que ter alguém para cobrir esse gerente. Começou a acontecer a necessidade de alguém sair no mundo de compras para atender novas categorias. Então, o marketing da loja começou a ter necessidade de ter alguém com mais atenção ao marketing. Então, houve uma reunião de todos os nossos gerentes solicitando a primeira geração, Carlos e Antônio, né? Para literalmente colocarem alguém no meio do caminho ali e falar assim, olha, a diretoria está distante do mundo gerencial, tem como colocar alguém no meio do caminho? E solicitaram que fosse eu, né, para tentar levar algum tipo de velocidade, de resposta, de tomada de decisão um pouco mais dinâmica, né? Eu já era novo, mas já era casado, o pensamento fica Sim. diferente, você fica mais focado, Sim. né? No momento como esse eu era muito novo ainda, devia ter em torno de 22 para 23 anos, só que foi um ano em que eu acho que o conjunto chancelou isso, né? Eu acho que os vendedores entenderam o meu papel, a gerência entendeu o meu papel e a própria primeira geração também acreditou no papel que eu estava ocupando ali naquele momento. Uma espécie de gerente comercial Sim. naquele ano. Este ano, o Grupo AC Coelho cresceu 27% de faturamento. Caramba. Né? Eu acho que foi todo mundo fazendo esse bom trabalho, mas eu também posso dizer que participei dele, né? Então, foi um ano muito significativo para nós, né? E de lá para cá, esse não foi o nosso maior crescimento, nem foi o menor. Né? Então a gente conseguiu estabilizar em torno de 27% a 30% todos os anos de crescimento, né? A não ser no ano de 2024, que foi um ano um pouco mais sensível, né? Acho que o mercado inteiro deu uma estabilizada em relação ao crescimento, né? Agora, se você fizer uma análise rápida, nos últimos 9 anos a Sequelho quadruplicou de tamanho em Brasília, né? Isso é muita coisa para um período tão curto de tempo. Né? Nos últimos 9 anos ela já não era pequena, né? Já não era pequena. Então, pra ter esse crescimento. Apesar de quando eu entrei no Grupo Sequelho, nós tínhamos 190 funcionários, hoje na Sequelho são 520. E quando eu também entrei na Sequelho, a Objetiva tinha aproximadamente 90 funcionários, hoje ela está com 380, né? Então assim, o negócio foi crescendo de maneira exponencial, mas eu não atribuo isso à segunda geração, né? Contextualizando rapidamente aqui, a Sequelho significa Antônio Carlos Coelho. Sim. Antônio, o sócio fundador, responsável pela área administrativa do negócio, e pai do Rodrigo, que também atua no negócio. Carlos é o responsável pela parte comercial do grupo, né? Que tem um filho no negócio, sou eu, Bruno Coelho. Eu não falo que foi a primeira geração ou foi a segunda geração. Nós estamos num processo de transição, né? A gente está num processo de sucessão? Estamos. Mas ele é um processo longo, ele já está se decorrendo, eu estou no grupo há 15 anos, ele já está se decorrendo há 15 anos. Não é uma ruptura. Não é uma ruptura. Ele vai continuar acontecendo provavelmente mais 10, 15, 20, não importa. Quanto tempo a primeira geração quiser que dure isso, né? Só que durante todo
todo esse período, eu diria que quem mais ganhou foi o próprio negócio. Porque em vez de ter 2 sócios, 2 donos fundadores, ela passou a ter toda a força da tradição, todo o conceito da criação, todo o estilo de desenvolvimento de um negócio que saiu do zero para o que ele se Toda a tornou. bagagem que eles têm, Toda a visão de bagagem, mercado, né? mas Conhecimento. também eu consigo perceber que a segunda geração pôde trazer um pouco de experiências externas, um pouco de benchmarking, um pouco de inovação, um pouco de ações que complementaram, sempre com Perfeito. respeito à tradição, mas com, ao mesmo tempo, um flerte com a inovação. Né? Então isso eu venho percebendo que a primeira geração e a segunda, elas se complementam muito bem nisso, né? A gente tem uma palavra de ordem na família que dirá no negócio, que é o respeito. Sim. A gente respeita o mercado, a gente respeita o fornecedor, a gente respeita o cliente, a gente respeita o colaborador e nós nos respeitamos como profissionais e como família. Então, até mesmo quando ocorre uma divergência, nós tratamos a divergência. Isso não se torna uma ruptura, muito menos um ruído, uma briga, um estresse. Eu confesso que nos últimos 15 anos eu não me recordo de um problema que se transformou num ruído, numa ruptura entre nós 4, a primeira geração e a segunda geração, né? Só que naturalmente algumas coisas vão se tornando mais latentes. O negócio foi crescendo a tal modo que algumas coisas foram ficando negligenciadas, né? Há exemplos, governança, acordo de sócios, porque a família se respeita tanto, a gente tem um clima tão bom, né? Como família, como sócios, que isso não Tinha um sistema ali funcionando, né? e parece que isso não vai se colocando como algo urgente, né? Algo importante, né? Algo necessário. Só que ainda bem que apareceu uma pessoa muito boa aqui como você, né, Saulo? Trouxe pra gente esse assunto, né? A gente contratou uma empresa de consultoria também que vem nos ajudando muito nesse processo de governança, né? Então, nos últimos 3 anos, aí eu diria que a gente avançou tanto no processo de estruturação do próprio negócio, quanto no processo de organização de governança, estruturação de family office, estruturação do lado que precisa ser tratado também, a tal modo que eu diria que nos últimos 30 não tinham sido feito, né? Quando a gente iniciou o trabalho lá com vocês, eu comentei isso com vocês nas primeiras reuniões, que eu nunca tinha visto uma empresa tão madura, aliás, não é nem a empresa, né? As famílias. Isso. Tão maduras do ponto de vista de aplicação de governança e sucessão, porque vocês, justamente por conta do respeito, e dessa transição bastante alongada, porque quando a gente precisa fazer esse trabalho de ruptura, cara, Deus nos acuda, é apagar incêndio. Não, vocês já tinham essa maturidade, então facilitou muito o nosso trabalho. Eu vou tentar representar um pouco esse respeito de ambas partes, né? A maioria dos projetos internos que nós aplicamos, eles têm sempre o nome, eles têm sempre o contexto, eles têm sempre uma história que a tradição trouxe, né? Por exemplo, todo o nosso projeto de redução de custo interno, ele tem um nome de inimigos do custo, que é um nome que tanto o Antônio quanto o Carlos sempre trouxeram para nós, né? Todo esse projeto que nós temos com o RH, ele se chama Crescer Juntos, que desde criança eu escuto meu pai, o meu tio falando isso para todos os nossos colaboradores. Nessa empresa, todos nós vamos crescer juntos, entendeu? Então, esse é o tipo de coisa que foi ficando a força da tradição. Mas, ao mesmo tempo, quando nós entramos no negócio, tanto eu quanto o Rodrigo, que é meu primo, filho do Antônio, não existia a Secoelho Tintas, então ela já é uma operação que foi fundada por nós dentro de uma estrutura familiar. Eu até brinco falando assim, o dinheiro é deles, a ideia é nossa, né? Então vocês já trouxeram Já trouxemos a ideia das lojas de tintas, nós trouxemos a Finitura Acabamentos, que veio complementando o trabalho que a Secoelho faz. Então, quando você pensa em uma loja de boutique, uma loja de fino acabamento, complementando o nosso negócio, também foi aquela brincadeira, mas ela é pertinente, né? O dinheiro deles é a criação nossa, né? Então, por que isso? Porque a nossa holding familiar sempre houve, até mesmo pela questão do respeito, e em alguns momentos foi ventilado, tanto por mim quanto pelo Rodrigo. Falei, será que não vale a pena a gente montar um negócio separado também? A gente nasceu numa empresa familiar, mas nós temos espírito empreendedor, mesmo sendo segunda geração. Será que não compensa a gente aplicar esse espírito empreendedor num negócio nosso, não da família? Mas a primeira geração vem sempre corroborando com isso, falando assim, olha, o que é nosso, da família toda, até mesmo das pessoas que não trabalham no negócio, como tias, irmãs, primas, que não estão no negócio. A gente não pode, isso palavras deles, né? A gente não pode trabalhar pensando em nós. Nós no sentido, nós 4. Pensar no nós, todos. O todo como família Coelho, né? Que as duas famílias se chamam Coelho também.
pensando sempre em quem está dentro e quem está fora, né? Para que todo mundo tenha benefício em relação a isso, que é o famoso crescer juntos, né? Sim. O time colaborativo, o time de fornecedores, de prestadores de serviços. Então você vai ver sempre até nas nossas negociações, seja de plano de carreira, de cargos salários, com fornecedores que prestam serviço para nós, ela nunca é uma negociação para matar, nunca é uma negociação com interesse em ter um benefício de curto prazo, criando relações de longo prazo, né? Tanto que isso se traduz muito nos dados, né? Você pensar que a Sequoia ela tem 12 anos que não tem nenhuma ocorrência no Procon, né? A Finitura nunca teve, muito né? difícil. Nunca teve. Você pensa num site que já é uma questão de... eu costumo falar que o Procon, ele trata uma relação profissional, uma relação técnica, onde ele verifica se a empresa está correta ou se o cliente está correto, né? Já um site como o Reclame Aqui, ele já tem mais um quesito de opiniões, Sim. né? Então, mesmo um site como o Reclame Aqui, se eu não me engano, ele tem em torno de 17 ou 16 anos de fundação. Nós temos na Sequoia 11 reclamações, as 11 resolvidas. É pífio, né? Você pensa, a Finitura tem 6 reclamações, se não me engano. As 6 resolvidas, né? E o pior de tudo, né? A maioria vem por conta da pandemia. Durante a pandemia, houve um boom de vendas, a indústria não deu conta de atender, a gente prometia um prazo que a indústria prometia, a gente não fabrica nada, eu fiquei refém do prazo, e a grande maioria se traduz em relação a isso. Eu vou te perguntar o número, não sei se você tem. Quantas vendas vocês fazem por dia? Então, se eu for colocar, eu tenho que separar, né? A Sequoia Finitura, a Sequoia Tintas dá mais ou menos 5.000 vendas por dia. Na Objetiva já dá mais ou menos umas 6.000 vendas por dia. Então, um total de 11.000 tickets por dia. Tá, mas nesse aqui a gente tá falando em 5.000 vendas por dia e você tem dezenas de reclamações ao longo de anos. Ocorre, normal. Percentualmente é pífio. É pífio. Só que eu costumo falar o seguinte, não significa que não vai ter problemas. Os problemas, eles são tratados, eles são resolvidos, né? Ao ponto de não evoluir para uma situação... se não evoluir nem para um Reclame Aqui, não evoluir nem para um Procon, que dirá para uma reclamação judicial. Eu não quis citar judicial com o cliente porque eu não me lembro a última. Sim. Eu não lembro se tem 15, 20, 18 anos, mas mais de 10 eu posso afirmar que tem. Mais de 10 tem. Porque não é comum, né? Mas isso que você está falando, Bruno, eu acho muito interessante em empresas familiares. Eu adoro trabalhar em empresas familiares como a de vocês, porque normalmente a primeira geração ela tem um conhecimento empírico que você olha assim, cara, é muita sabedoria. E que depois vem teoria, marketing, gestão. Então, por exemplo, você está falando da questão do crescer juntos, né, de inimigos do custo. Hoje é cultura. Hoje é cultura. Hoje é cultura, não, a cultura da empresa, a cultura é importante e tal. Mas eles estão lá 38 anos atrás, já com esses valores, não se falava em cultura, mas eles já tinham esse conhecimento empírico e trazem isso ao longo dos anos. E eu acho tão interessante, assim, né, porque... você faz faculdade, você faz o MBA, você participa de fóruns nacionais e internacionais. Recentemente acabei de chegar de um curso que eu fiz sobre direção geral de negócio no Uruguai. Você participa de feiras internacionais. Fui para a NRF em Nova York, fui para feiras em São Paulo, algumas fora do Brasil, inclusive. E toda vez que eu tô fora, eu falo assim, gente, é muito bom absorver todo esse conhecimento, mas quando eu tô perto do meu pai e do meu tio, dá mais resultado. Dá mais resultado. Eles é impressionante o quanto a bagagem de 2 pessoas que vieram lá do interior do Tocantins, sem ter nada, onde um começou com 9 anos de idade vendendo cheiro verde no meio da rua, o outro trabalhando de auxiliar de copeiro num bar, com 13 anos de idade. Depois foram trabalhar numa loja de materiais de construção, ali aprenderam sobre ofício, materiais de construção. Depois, muito jovens ainda, né? As pessoas sempre questionam se a Sequoia não é do meu avô, né? Não é, os fundadores são meu pai e meu tio. Porque do jeito que a gente fala sobre o negócio, ele parece tão maduro, né? Sim. Que parece ser muito mais antigo do que de fato é, né? Agora, meu pai é jovem, Meu pai tem 58 anos de idade. É menino, montou a Sequoia com 25 anos. Muito novo. Se você perguntar para uma pessoa assim, você confiaria? Você como fornecedor, você confiaria num garoto de 25 anos de idade montando negócio? Hoje, né? Já é tão difícil acreditar nisso, imagina na época, né? Principalmente por alguém que vendeu. Eu até brinco com ele, até hoje a gente brinca sobre isso, né? Fala assim, mas meu pai vendeu tudo que tinha, ele vendeu o apartamento e o carro. Era um apartamento de 33 metros quadrados, sem elevador e sem garagem, e um Del Rey. Né? Então vendeu tudo que tinha. Tanto que eu falo que não importa quanto quando é tudo que você tem, você deu tudo que você tem, né? E eu até contextualizo isso mais, né? Eu falo, é corajoso ou louco, né? Porque eu acho que as palavras acabam se confundindo dependendo do cenário. Porque ele já tinha uma filha de 3 anos de idade, que é minha irmã, já tinha a minha mãe grávida de mim,
e ainda assim resolveu sair de um emprego estável, onde ele era o gerente geral de uma empresa que tinha 12 lojas em Brasília, né? Tinha um excelente salário, já tinha um apartamento quitado, já tinha um carro quitado, para vender isso tudo, abrir mão do emprego, pegar os direitos trabalhistas, o dinheiro que juntou nisso aí e montar um negócio como a Secoelho, é acreditar muito no próprio potencial, né? Muito. Acreditar muito na força de trabalho. Esse é o tipo de coisa que eu acho que se ele fosse pedir conselho para 5 pessoas, no mínimo 4 iam falar assim, você tá maluco. Concordo. Tua mulher tá grávida, você tem uma filha pequena. Lembrando que ainda éramos de 92, né? A gente tava ali naquela troca do real, né? Sim, Né? Então, sim. assim, fora a questão de estabilidade econômica, aquela loucura que o Brasil estava vivendo em relação à economia, em relação à política, em relação a tantas outras questões. Então, você não tinha um ambiente seguro em nenhum dos pontos. Você não tinha um ambiente seguro familiar porque tinha uma filha pequena e um filho prestes a nascer. Você não tinha um ambiente seguro profissionalmente porque todo o patrimônio que você tinha, você estava empregando no negócio. Você não tinha um ambiente seguro econômico, você não tinha um ambiente seguro político, você não tinha um ambiente seguro em nenhum dos cenários. Você tinha que acreditar somente em você. E que bom que essa história deu certo. Sim. Ela não deu certo só para nossa família. Ela deu certo para as 900 famílias que estão no negócio hoje, né? Perfeito. Ela deu certo para todo mundo, construiu histórias financeiras, até amorosas que acontecem, né? Histórias de sucesso, histórias de evolução. Uma das coisas que eu escuto, especialmente meu pai, mas o Antônio falando também a mesma coisa, eles falam com tanto orgulho que o funcionário 01 e o funcionário 02 estão com eles até hoje. 33 anos de empresa, né? Se você pensa que nós temos no universo de 900 funcionários, nós temos 30 com mais de 30 anos. Nós temos eu diria que, eu vou perdendo os dados aqui, eu não vou lembrar de todos aqui de cabeça, mas eu diria que a grande maioria passa de 20 anos, a grande maioria passa de 10 anos. Então, assim, a gente costuma falar que quem entra não sai mais. Sim. Quem entra se apaixona pelo negócio porque o legado é bom. Eles têm uma frase que eu também gosto muito, que é a cultura do bem, né? A gente foca muito em fazer a cultura do bem. Se é para o bem de todos, vamos fazer. Se é para um bem de uma única pessoa, por que fazer? Sim. Né? Então, essa cultura do bem, ela é uma cultura que permeou no negócio, que vale para toda a escala de liderança. Desde o nível estratégico, tático, todo mundo que ocupa uma função gerencial, coordenadores, supervisores, todo mundo sabe que a cultura do bem ela tem que permear no negócio, né? Agora, Bruno, hoje, assim, eu te conheço um pouco mais e sei que você é um cara super preparado, tá ali no negócio, super seguro e tal. Mas essa história de sucesso, teu pai e teu tio já te pressionaram assim quando tu era mais jovem? Cria uma comparação, né? Cria-se, né? Durante um tempo, eu até reformulei recentemente essa frase pro meu pai, mas eu falei assim, pai, às vezes eu fico na dúvida se é uma bênção ou uma maldição ter nascido seu filho, porque eu nasci com muitas oportunidades, é o momento da bênção, mas a comparação, a questão de, por mais que você crie muitas histórias, você crie muita estrutura, você sabe do seu potencial e sabe tudo aquilo que você expandiu no negócio, de quem foi o mérito? Sim. De quem criou ou de quem expandiu? É de quem criou ou de quem assumiu? Então, essas questões, a gente tem que tomar muito cuidado em relação ao ego, né? O ego precede a queda nesse momento, né? Só que fica aquele sentimento do... E se eu tivesse começado um negócio do zero, né? E se eu tivesse começado uma operação sozinho, como é que ela teria sido, né? Eu tive a oportunidade de ver isso. Eu montei a Secoelho Tintas dentro do negócio, montei a Finitura dentro do negócio. A Secoelho Tintas ela ainda carregava o nome, o legado, aquilo tudo, né? Finitura não, foi um negócio totalmente independente, totalmente do zero, onde foi basicamente dado para mim, para o Rodrigo, um CNPJ e uma conta bancária, né? Eu já diria que foi um grande empurrão, Com certeza. Claro que foi, mas desenvolver toda a marca, desenvolver todo o processo de desenvolvimento do negócio, contratar gente, formar a mix, formar a estrutura, ganhar respeito de mercado, ter aquela capacidade de pulverizar o nome, né? Diversificar a forma como você ia trabalhar sem deixar o outro negócio perder fôlego, né? Que a gente estava falando de manter a Secoelho em crescimento e ainda colocar mais um outro negócio de um certo modo conflitante. Ali na operação, eu acabei tendo a oportunidade de realizar um sonho de criar um negócio do zero, né? Só que além disso, eu também tenho outros negócios fora, também tenho negócios pessoais, Rodrigo também tem. Então, hoje, eu diria que a estrutura da família está tão sólida, né? E as relações estão tão saudáveis que existe um respeito muito grande da primeira geração para com a segunda. Eu escuto com uma certa frequência, né? Falo assim, ó, eles falam, né? A gente não estaria onde estamos sem vocês no negócio, né? Tanto que eles falam que não sabem nem se queriam estar
Eles falam, vocês querem chegar lá. Sim. A gente não sabia nem se tinha como chegar, se a gente queria chegar tão longe, né? Tanto que eles fazem uma comparação muito grande, que eles vieram lá do Tocantins, né? Meu pai brinca falando que ele colocou o primeiro chinelo com 6 anos de idade, né? Então, ter o que ele tem hoje já é muito mais do que ele sonhou um dia. Então, fica aquela questão do cabe mais, cabe mais, tem como fazer um pouco mais. E não é com uma visão irresponsável, pelo contrário. É com aquela visão de olhar para o negócio e falar assim, isso aqui se tornou uma máquina tão potente, uma locomotiva tão forte que cabe mais um vagão. Cabe mais um vagão. E não é mais pela família. São por todas as famílias que estão lá dentro. Sim. Toda vez que você abre uma loja, você aumenta ali 60, 70 postos de trabalho, de maneira direta ou indireta. Toda vez que você monta mais uma estrutura... Jardim Botânico, né? Jardim Botânico foi mais um ponto estratégico para nós, para literalmente aumentar o share de mercado numa região que tem muito potencial, né? Jardim Botânico sozinho ele já cresceu muito e continua crescendo muito, né? Pensando em novas áreas que estão surgindo como Tororó, entre outras ali, a loja do Jardim Botânico ela tem um potencial de atender todo um vetor de crescimento muito importante, mas não significa que eu estou deixando de olhar para regiões importantes como Taguatinga, Sobradinho, entre outras também que tem um vetor muito importante, né? Mas se você olha para o nosso negócio como a Sequoia Tintas, Finitura, a própria Objetiva, que é uma distribuição do nosso negócio, a gente tem uma capacidade de atender em torno de 600 quilômetros em torno do DF. Certo. Então, quando você pensa, especialmente ali no sul do Tocantins, norte do Goiás, sul da Bahia, norte de Minas, imagina que alguém que mora numa cidade como Unaí, uma cidade como Barreiras, e ela quer comprar uma casa, quer comprar materiais para reformar ou construir uma casa de alto padrão. Normalmente ela precisa se deslocar até uma capital. Qual é a capital mais próxima de uma cidade como Unaí? Brasília. Qual é a capital mais próxima de uma cidade como Niquelândia? Uma cidade mais como uma cidade como ali no sul, Barreiras, no sul da Bahia? Naturalmente se torna Brasília. Então essas pessoas acabam buscando Brasília para comprar materiais para distribuir para essas outras regiões. Por isso que não é só Distrito Federal, né? É quando você pensa numa empresa como a nossa, mesmo quebrando em 4 marcas assim, né? Uma como Atacado do Objetivo, as lojas de tintas como a Sequoia Tintas, a Finitura Acabamentos como uma boutique, né? Uma loja especialista, né? Uma loja galeria, e a Sequoia Materiais de Construção indo do básico até o acabamento, a gente tem uma diversidade de produtos, uma capacidade de atendimento muito grande, né? Então fica muito simples para uma pessoa vir até Brasília e resolver tudo o que ela precisa da obra no nosso negócio. E a gente tem uma capacidade de logística muito boa, a gente consegue entregar isso de maneira muito rápida. Eu já citei aqui algumas vezes que a gente não causa problema para o cliente. Costumo falar que a parte mais simples da obra é literalmente o momento que ele compra conosco, né? Que a obra sempre tem ruído, a obra é sempre um desafio, né? Não tem jeito. Só que, dito isso, toda essa geoeconômica que a gente atende, né, nos colocou em posições muito relevantes. Então, vou dar exemplo de algumas marcas. Isso dito pela própria indústria, né? Você pensa em uma indústria de revestimento cerâmico tão famosa como a Porto Belo. Nós somos o 6º maior revendedor de Porto Belo do Brasil hoje, né? Aí você pensa em um universo de 142 mil lojas de materiais de construção, de varejo de materiais de construção no Brasil. Você está figurando entre as 6 maiores ali, né? Você pensa que você está entre as 5 maiores da Quartzolite, você está entre as 5 maiores da Deca, você está entre as 5 maiores da Portinari, você está entre as 5 maiores da Tramontina. Eu sou o 2º maior revendedor Tramontina do Brasil. O segundo maior do Brasil. Entre cubas, tem horas que eu até pergunto, gente, para onde vai tanta cuba? Porque não é possível, né? Só que você pensa em toda essa geoeconômica que eu estou citando para vocês. Você fez uma comparação do saco de cimento da Leroy Merlin. Fiz. Como é que é? Quando você pensa Leroy Merlin, a Leroy é um exemplo a nível mundial, né? Eu tenho o máximo respeito pelo trabalho que eles fazem. Só que a Leroy Merlin ela não é uma loja de materiais de construção somente. Ela foca em tantas áreas dentro do negócio que o material de construção representa muito menos, né? Então, quando você pensa assim no volume de Brasília, né? As 3 lojas da Leroy Merlin vendem por mês, aproximadamente que eu vendo por dia. Então, a distância fica muito grande, né? Então, assim, isso dito pela própria indústria, né? Uma vez a gente recebeu uma visita do presidente do Grupo Saint-Gobain, que é dono da Quartzolite, né? E ele queria entender o nosso volume de venda de argamassa Quartzolite, né? Ele queria entender por que o volume era tão expressivo, né? Ao ponto que a fábrica que eles abriram aqui próximo a nós, eles fizeram questão de emoldurar a nota 001, a primeira nota da fábrica próxima ao nosso negócio, para nós. Eles ofereceram e falaram assim, essa nota, a primeira nota emitida, ela tem que ser de vocês, né? Por quê? Ele chegou a comentar conosco que o nosso volume de argamassa vendido compensa abrir uma fábrica só pra gente. Você tá brincando. Só pra gente.
Eles montaram uma fábrica aqui próximo, né? Onde eles vão atender, obviamente, toda a Sim, região, né? sim. Toda a regional. Mas o nosso volume já justificava, né? Então é uma coisa muito interessante, né? Você mostrar que uma empresa familiar, uma empresa regional, ela tem um volume de negócio tão grande, né? Você citou mesmo o nosso faturamento, o volume de estoque, esse tipo de coisa. É, você pensa que a Leroy Merlin, com todas as linhas que ela trabalha, se eu não me engano, mais de 40 lojas no Brasil, né? Acho que são 48, se eu não me engano, ela fatura 8 bi. E olha que ela não faz só materiais de construção, Sim. né? Então você pensa que é um volume muito expressivo, né? Muito expressivo. Ao ponto que, por exemplo, o Carlos, ele participa do grupo de conselho de clientes do grupo Dexco, que é dono da Portinari, da Deca. O Carlos, meu pai, ele é conselheiro do grupo Votorantim, né? Eu fiz parte do conselho de clientes da AkzoNobel, da Tintas Coral, durante alguns anos. Fui um dos conselheiros mais jovens do planeta, né? É o tipo de coisa que vai dando status, vai dando uma relevância nacional, Validando, né, vai também a validando. trajetória de vocês. Recentemente a gente recebeu um prêmio da Anamaco, mostrando que nós éramos uma empresa de destaque tanto no volume de vendas quanto no processo sucessório, né? Que a gente vem conseguindo trazer essa distância no processo sucessório ao ponto que está sendo percebido no mercado, né? O mercado está percebendo que existe uma primeira geração forte, atuante, competente, capaz, mas que ela está dando espaço para a segunda geração ter o brilho, ter a competência, ter o desenvolvimento internamente, e que isso também está se traduzindo em resultados, né? Então, isso vem trazendo para dentro do nosso próprio negócio tanta segurança para quem presta serviço para a gente, para quem é colaborador, funcionários do grupo, para quem literalmente elegeu o Grupo AC Coelho como parceiro, seja fornecedores, sejam clientes, sejam prestadores de serviço, sejam indústrias de grande peso, ao ponto de a gente ser literalmente assediado até por grupos internacionais, né? Existem alguns grupos que fazem propostas de vez em quando, né? De aquisições, fusões, né? Entre outras coisas, né? E isso, de um certo modo, vai chancelando, né? Eu digo que o varejo ele é chancelado todos os dias pela venda. Se você está vendendo, você está atingindo suas metas, você está sendo chancelado que o seu negócio está indo bem, né? Eu acho que todos esses outros indicadores que eu fui trazendo chancelaram, de um certo modo, até aqui, tudo aquilo que a gente vem fazendo. Mas o futuro a Deus pertence, né? O varejo você nunca pode falar que está ganhando, né? Você ganhou até agora. Amanhã é um novo dia, mês que vem é um novo mês, o ano que vem é um novo desafio, e a gente vai sempre batalhando para tentar dar continuidade com um pouquinho de crescimento. E é um setor muito sensível à economia, né, Bruno? Então, assim, a gente comentou aqui, 200 milhões de estoque. Cara, daqui a pouco o teu estoque tu não consegue mais vender nem a preço de custo. E isso, pô, numa operação desse tamanho, pode trazer alguns problemas, né? Recentemente eu fiz uma reunião com o meu time de liderança, né? E trouxe para eles os indicadores de inadimplência, trouxe para eles indicadores de danos, quebras, furtos de mercadoria internamente, né? E quando você olha para percentual, né? Dá aquela sensação de que o negócio está indo muito bem, né? Vou dar um exemplo rápido. A minha inadimplência, ela gira menor do que 1%, né? Só que quando eu olho para os meus gerentes e falo assim, menor que 1%, mas eu estou falando que nos últimos 5 anos, a gente está falando na ordem de 11 milhões de reais. E tudo é muito grande, né? Tudo é muito Se grande. você fizer uma análise dos últimos 5 anos de mercadorias que quebraram no estoque, né? Acontece, né? O gerenciamento de materiais de construção, que é um produto volumoso, pesado, difícil de carregar, ocorre. Não estou nem transferindo culpa a nenhum setor, nem nada disso. Mas as quebras dos últimos 5 anos, a gente está falando de 10 milhões de reais de produtos, né? Então, quando você vai fazendo esse somatório, né, de lugares que tem que ir apertando o parafuso, tem que ir controlando, né? A gente está falando, eu até brinco com o meu time, falando que a gente está falando de um prêmio da Mega Sena, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que o negócio, quando ele está com a margem positiva, ele é muito sedutor, ele é muito criativo, e infelizmente a palavra lucro no Brasil, ela é muito mal vista, né? E as pessoas não entendem como funciona o lucro, né? Porque lucro dá aquela sensação de colocar no bolso, né? As pessoas esquecem que do lucro sai o investimento de uma nova loja, do lucro sai o investimento de atualização de portfólio, muitas vezes uma ampliação de estoque vem do próprio lucro, paga prejuízo acumulado, mas em compensação o prejuízo já não tem passar a mão na cabeça. O prejuízo ele é direto, né? Ele é direto no patrimônio, né? Uma loja ela pode dar 40 anos construindo patrimônio e 2 anos para tomar tudo ele. Exatamente. Né? Então isso é tão perigoso que infelizmente a palavra lucro ela é mal vista.
Mas quando eu falo a palavra lucro dentro do negócio, especialmente meu time de liderança, eu acho que a gente já conseguiu amadurecer tanto isso no nível tático, que eles entendem que o plano não é ganhar mais dinheiro somente, né? O plano é melhorar a estrutura, melhorar ao ponto daquilo poder ser diluído e distribuído Distribuído. para todos, né? Como é que eu vou oferecer um salário melhor? Como é que eu vou oferecer condições de trabalho melhor? Como é que eu vou oferecer uma estrutura de crescimento para que fique melhor para todo mundo, né? Sem uma saúde financeira no negócio, né? Então, eu diria que meu time tático hoje entende isso muito bem, muito bem. É uma conta simples depois que você explica para eles, né? Olha, esses 10 milhões aqui de inadimplência, eles estariam na minha última linha aqui e eu poderia estar fazendo várias coisas para pôr vocês. Abrindo mais lojas, abrindo mais lojas, aumentando, melhorando, sei lá, o plano de saúde de vocês, aumentando bônus. Exatamente. A gente tem uma relação de qualidade de vida no trabalho, uma relação de percepção de clima organizacional, uma coisa que a gente atua muito de perto, né? A gente gosta de acompanhar isso muito de perto, porque eu ainda sei o nome da grande parte dos meus colaboradores. Cara, é isso que eu ia falar, porque assim, a gente conhece um pouco lá internamente e são números grandiosos da operação, mas lá dentro é uma empresa que ela é bem familiar ainda, né? Ela tem esse cheiro, essa cultura, esse ar, que é uma empresa muito familiar ainda. Ela tem esse DNA, é uma das coisas que eu gostaria de não perder. Né? Essa cultura de eu poder sentar, olhar no olho do meu vendedor, conhecê-lo, saber o nome da esposa, saber o nome do marido, saber o nome dos filhos, ainda é uma coisa que eu gosto muito do nosso negócio. Me causa muito prazer ir pro negócio. Eu chego todo dia muito cedo no negócio. A loja abre 7h30, eu sempre chego antes de abrir, eu sempre saio depois de fechar. Porque me dá um sentimento de segunda casa, né? Sim. Me dá aquele sentimento de que eu tô acolhido ali dentro. Deve ter crescido literalmente lá dentro, né? Cresci. Deve ter jogado futebol no estoque, quebrado um monte de coisa lá dentro. Agora imagina o desafio de liderar pessoas que te treinaram ou cuidaram de você. Que viram você crescer. Exato. Graças a Deus o negócio foi crescendo, foram abrindo mais funções, foram trazendo mais líderes para dentro do negócio, mas uma das coisas que eu tenho muito orgulho na minha carreira, eu tenho 15 anos de AC Coelho e 9 que eu lidero o lado de operações dela, né? E nesses 9 anos eu nunca perdi nenhum líder. Né? Então eu acredito que eu consegui traduzir bem a cultura da primeira geração, de ter respeito ao time, mas implementar a minha visão. Hoje, o meu time de liderança gosta muito do trabalho que a gente exerce juntos. Não é o Bruno exercendo, é todo mundo junto, né? Eu tenho o máximo respeito por todos eles, porque são pessoas que, lá no começo, quando eu entrei no negócio, tanto o Antônio quanto o Carlos usavam muito uma expressão, falando mais ou menos assim: você não vai tratar nada de negócio enquanto você não entender do negócio. E tem uma diferença muito grande, né? Eu tive que participar de todos os treinamentos de produto, então eu tenho um conhecimento grande de produtos que eu trabalho hoje. Eu tive que passar nos setores para poder entender de cada setor. Eu tive que entender as dores de cada departamento para depois eu ter algum tipo de até moral mesmo, tanto com a primeira geração quanto com os líderes que já estavam ali ocupando, e mostrando que eu gostaria de aplicar algum tipo de ideia, de intuição, de atenção, né? Tanto que eu comecei dando atenção a áreas que estavam descobertas para depois começar a introduzir algum tipo de intenção, cultura ou planejamento em algumas outras áreas. Hoje, 9 anos depois, 33 anos depois de AC Coelho, 9 anos depois que eu assumi essa parte de direção de operações, eu tenho o maior orgulho em falar que meu time é treinado em métodos ágeis, que eles conseguem operar com um planejamento estratégico, que ele já está montado até 2033. Caramba. Então, é uma coisa que eles entendem a lógica. A visão sistêmica, ela se estendeu a todo o nível tático do grupo hoje, né? Então, eles conseguem carregar toda essa cultura e o legado do passado, da parte boa, cultura do bem, mas entendendo a visão de futuro, né? Então, eu falo que nós temos um dos negócios mais saudáveis, não só em relação ao lado financeiro, mas em relação aos próximos anos. Eu diria que eu tenho no mínimo mais 1 ou 2 décadas de pessoas altamente experientes, mas com a visão completa de novos negócios, de novas metodologias, de novas ações, onde elas entendem tanto a visão sistêmica que o negócio precisa, quanto as novidades que o negócio precisa ter.
Então, quando você pensa que hoje nós temos uma intranet que ela faz desde uma integração do colaborador até um treinamento, uma distribuição do Olerite, até mesmo uma apresentação do PCS, uma apresentação de evolução pessoal, feedback, isso já é uma inovação muito grande que a gente conseguiu introduzir no negócio, somada a um time que trabalha com método Scamper, com métodos ágeis, com método Scrum, com formas tão atualizadas de como Uhum. gerir um negócio, que isso dá muita segurança de futuro, né? Da segurança de expansão, da segurança de futuro, da segurança financeira, da segurança para a família, Sim. da segurança para quem está fora, quem está dentro e quem quer entrar, né? Boa. Então é isso, né? Você está curtindo o nosso papo aí, lembra de deixar teu comentário, de curtir, de compartilhar. Se você gostou de alguma coisa, já diz o que você está gostando aqui do nosso papo, que é para incentivar a gente aí a continuar trazendo pessoas desse peso aí como o Bruno. Que isso, eu tô aqui pra... Cara, o que você acha que é a tua principal contribuição, o teu principal dedinho ali dentro do negócio? Eu tenho uma gana por venda, né? Eu acho que eu nasci com essa tu já essa chegou aqui paixão. vendendo aqui pra Foi. galera do estúdio aqui. Foi. Eu nasci com essa paixão, né? Tanto que eu falo que segunda a sexta eu ainda trabalho muito preso no meu escritório, mas não é minha paixão. No sábado eu vou pra loja para atender cliente, negociar a venda, Legal. porque essa é minha paixão de verdade, né? Eu ainda tenho aquele sentimento, me vibra, a veia parece que salta no corpo, aquela sensação de sentar com o cliente, negociar uma venda onde ele quer pagar o menor valor, eu quero negociar o melhor para o negócio e a gente encontrar um ponto de equilíbrio que fique bom para os dois. Ainda é o meu momento de ouro do negócio, né? Legal. E gostar tanto de vendas me fez me aproximar muito do mundo comercial. Porque para você ter uma venda saudável, você tem que ter um time muito bom. Isso me fez estar muito próximo do time. Você tem que ter uma relação com os fornecedores muito boa. Me fez estar muito próximo dos fornecedores. E eu acabei me tornando esse elo. Eu acho que a minha principal contribuição foi ser o elo entre nossos fornecedores e o nosso time, né? Eu diria que o nosso próprio negócio. Então, quando eu consigo fazer isso nos executores de negócio, que são os mestres de obras, pedreiros, construtores, pintores, eu consegui criar esse tipo de vínculo. Quando eu consegui criar esse tipo de vínculo com especificadores, são arquitetos, designers, entre outros. Quando eu consegui criar esse tipo de elo com o consumidor final, quando eu consegui criar esse elo com o meu time de vendas, com o meu time tático, gerente, coordenadores, supervisores, e naturalmente também com os fornecedores, os colocando tão próximo do mercado assim, eu acredito que essa tenha sido uma contribuição que deu um resultado muito rápido para a loja, muito rápido mesmo. Tem uma curiosidade, Bruno, do setor de vocês, assim, quando a gente fala em varejo, óbvio, tem varejo de um monte de coisa. E aí, trazendo inovação, o digital, a internet, você vê assim, e-commerce de, camiseta, roupa, etc. Essas coisas mais simples, mas até de linha branca, eletrônico, etc e tal. Isso não é tão bem difundido no material de construção, né? Ainda não é uma... Não. Por que isso acontece? Não é uma crítica. É um comentário para exemplificar o que acontece no nosso segmento, né? Mas as leis que são abordadas no mundo do e-commerce, elas foram criadas no primeiro momento para esse tipo de mercado. Você ter um exemplo rápido. A lei do arrependimento de 7 dias. Para um tênis é uma coisa. A logística reversa de você mandar para casa do cliente o material, depois o cliente te mandar de volta o mesmo material em até 7 dias pela simples lei do arrependimento, é um formato que cabe ao vestuário, cabe talvez até o canal alimentar, entre outros. Agora, quando você pensa em grandes volumes como materiais de construção, isso vai criando uma certa dificuldade. Sim. Você pensa no peso, você pensa na distância, você pensa em toda uma questão logística, não só de mandar, mas a logística reversa para isso. Imagina eu mandar 2.000 metros de porcelanato lá para o interior da Bahia e eu ter que aplicar uma logística reversa pela simples lei do arrependimento. Sim. Isso pesa quanto? Em torno de 25 toneladas. Como é que eu vou tratar isso? Como é que eu vou abordar isso com o próprio cliente, explicar, olha, o custo disso pode quebrar um negócio de varejo, né? Pode quebrar uma loja de materiais de construção. Então, você vai perceber que até mesmo as lojas que vêm se aventurando, a Secoelho tem e-commerce, a Secoelho vende no marketplace, ela vai escolher sempre aquela linha de produtos que eu consigo
aplicar uma logística reversa, e olha que eu dei só um exemplo, mas eu consigo aplicar uma logística reversa com custo menos significativo para o negócio, né? Como uma torneira, um parafuso, eu estou inventando cenários aqui, tá? Sim, Uma sim, sim. cuba, eu consigo mandar até pelo correio para alguma coisa e receber de volta, caso o cliente tenha algum motivo, alguma necessidade em desistir daquilo ali. Agora, como eu faço isso com uma carga de cimento, de 800 sacos de cimento? Como eu faço isso com 5.000 latas de massa corrida? Como é que eu faço isso com 2.000 metros de Não tem porcelanato? como. É muito difícil, né? Então, infelizmente, por conta dessas particularidades, a gente acaba tendo que bloquear um pouco a possibilidade do consumidor nesse mercado digital comprar esse tipo de coisa. E basicamente para proteger o próprio negócio, né? Mas não significa que a gente não possa ir avançando, Sim. sinalizando que existem mercados distintos, que a gente não possa ir conversando até mesmo para uma questão de educação, meio que educar o cliente Sim. mesmo, explicar para ele, falar assim, você tem certeza? Você finalizou a compra, eu posso concluir isso aqui, pelo menos para mitigar, diminuir o risco, né? E a gente vem conseguindo ter êxito em alguns segmentos. Quando você fala de louças metais, quando você fala de elétricos, quando você fala de cubas, quando você fala de até tinta, a gente está conseguindo evoluir para isso. A tinta manipulada ainda não, porque tem uma diferença entre o que você enxerga no computador, no celular, para o que a tinta é realmente. Né? Do monitor Então, que você tem, do tipo de celular que você tem, é totalmente diferente. Exatamente. Então isso ainda pode gerar algum tipo de ruído, mas todos os outros segmentos a gente está conseguindo evoluir bastante. Agora, esses de grande peso, com material básico, porcelanato, eu ainda vejo muita dificuldade nos próximos anos. Ainda vejo muita dificuldade. Essa evolução de vocês é via marketplace ou e-commerce próprio? O marketplace ele ainda tem uma força muito grande, né? O brasileiro ele aprendeu a comprar no marketplace de maneira muito rápida, né? Quando fala de alguns grandes players nacionais e internacionais, é muito sedutor, né? Porque é muito fácil comprar no marketplace, né? Só que ele é mais caro. Eu costumo falar assim, a praticidade ela tem seu preço. E comprar no próprio site da Secoelho ou comprar no Marketplace, mas eu procuro, eu pesquiso o preço. Mas você está procurando dentro do próprio Marketplace. Sim. Se você pegar o teu menor preço e for para o site, você vai achar que no site é mais barato. Porque os custos de Marketplace são muito onerosos para o nosso negócio, né? E já o e-commerce já é totalmente diferente, né? Agora, você pensa em canais de vendas, né? A Secoelho ela não tem autosserviço, né? Você não consegue entrar no grupo A Secoelho em nenhum dos nossos negócios, na verdade, e pegar o material, passar no caixa e comprar. Isso é estratégia de vocês? É estratégico. Por quê? Quando você pensa no ticket médio nacional, ele gira em torno de R$300 no material de construção. Quando você pensa uma loja como a Secoelho, ela tem R$1.100 de ticket médio. A gente está quase 4 vezes mais que a média nacional. É o vendedor que está fazendo isso. É o vendedor que faz a diferença. Ele consegue agregar, até porque não é com aquela coisa de empurrar negócio. Isso lembra da cultura do bem. A gente não faz esse tipo de coisa. Mas o nosso vendedor ele tem um papel fundamental em orientar. Né? Como você compra uma louça sanitária, como uma bacia Carrara da Deca, sem ter o parafuso de fixação, o anel de vedação, o tubo de ligação, o assento, o rejunte para fazer o acabamento e talvez até um pano de chão para fazer a limpeza final. Então, sem isso tudo, quando você chegar só com a bacia em casa, o seu profissional vai olhar para você e falar assim, eu não tenho todo o material que eu preciso. Vai te gerar um retrabalho tão grande e talvez um desgaste que é melhor o meu vendedor te orientar sobre isso, que você chega lá e já resolve o seu problema, né? Então, por isso que a gente sempre optou por essa venda consultiva para facilitar a vida do cliente mesmo. Jamais tentando empurrar material, nada disso. Nada disso. Cultura do bem. Cultura do bem. Mas sempre fomentando essa venda consultiva para ajudar o consumidor. Né? E, assim, esse tipo de coisa nos traz uma série de benefícios, e nossos vendedores eles passam treinamentos tão rigorosos em relação a atendimento, entendimento sobre cada grupo de produtos, sobre cada segmento que nós trabalhamos, que eu tenho muita confiança hoje na competência técnica do meu time, né? E olha que a gente já não está falando de um time tão pequeno assim, não. né? E hoje teus clientes vêm por onde? Já que você está falando de canais aí. Excelente. Vamos lá. Eu tenho basicamente o meu principal canal, né? O atendimento físico em loja, né? O WhatsApp ele vem tomando uma força muito grande, né? Eu não acreditava tanto na venda do WhatsApp comparado ao Marketplace e o e-commerce. O WhatsApp ele vende mais que o Marketplace e o e-commerce junto, né? Você acha que é por conta da possibilidade de ter a venda consultiva no WhatsApp? Eu acho que além disso é aquela questão do ter com quem falar.
né? Porque naturalmente pelo e-commerce ou pelo marketplace é uma relação muito robótica, né? Você ter com quem falar, você ter com quem cobrar. E o WhatsApp todo mundo sabe usar, né? Todo mundo sabe usar. Nem Exato. todo mundo. E fica registrado, fica aquela cultura do você trazer uma conversa de cima, colocar embaixo, você ter aquela possibilidade de trazer um documento como um orçamento, uma nota fiscal, um boleto, alguma coisa, né? Então esse tipo de coisa eu acho que vem facilitando muito a vida e a gente vem dando cada vez mais gás nessa venda consultiva pelo WhatsApp, né? Tanto que eu venho percebendo que o cliente vem migrando, né? Ele visita a loja uma vez e ele continua no WhatsApp, né? Ele vem migrando o comportamento dele. Antigamente era o contrário. Ele tinha um comportamento de ter contato com a loja pelo WhatsApp, depois ele visitava a loja. Pós-pandemia foi uma coisa que eu senti uma virada de chave muito grande. Tanto que eu olho hoje pro chão de loja, eu vejo uma loja mais vazia. Mas não significa que isso reflete nos negócios. Ela está mais vazia em relação ao público que visita a loja. Mas ele está resolvendo tudo de maneira muito, muito rápida pelo WhatsApp. Antigamente se utilizava muito e-mail, entre outras coisas. Hoje não se utiliza tanto, não. O WhatsApp está sendo a nossa principal ferramenta hoje, pós-atendimento em loja, né? Que interessante. Aí depois, logo em seguida, nós temos a venda pelo e-commerce marketplace, que eu acabo chamando de venda online, né? Eu somo as duas. Então, essa aqui é basicamente a nossa venda, como a gente atua diretamente hoje no mercado. Apesar de, dentro do nosso negócio, a gente colocar o WhatsApp junto do e-commerce, do marketplace, para ter o mesmo time atendendo, né? Porque se você tentar ter algum tipo de contato no marketplace ou no e-commerce, cai no meu vendedor que vende pelo WhatsApp também. Mas são canais diferentes. São canais diferentes, né? Legal. Então, e como é que o Objetiva entra nessa história toda? Então, Objetiva, até o nome dela tem esse sentido, né? Ela tinha um objetivo, né? Brasília não tem indústrias, né? Você percebe que são pouquíssimas indústrias em Brasília, não é um polo de indústrias. Eu acho que foi uma decisão muito inteligente do governo do Distrito Federal, há 20 e poucos anos atrás, montar um modelo de atacado onde não existia substituição tributária, a arrecadação de CMS era muito confusa, porque cada estado você podia fazer uma alíquota diferente, e ao mesmo tempo a relação de crédito e débito dos estados era muito confuso, né? Então, o que o GDF fez há, se eu não me engano, 25 anos atrás? Ele criou um modelo que na época foi apelidado de TARI, depois ela evoluiu para a própria lei é o apelido dela, né? A Lei 5.005, onde as distribuidoras ou atacado, elas teriam um recolhimento menor de CMS para que elas pudessem atuar no mesmo papel que a indústria faz, abastecer o mercado regional. Então foi para isso que ela foi criada. Ela foi criada para... A gente tinha um volume tão grande com algumas indústrias que as indústrias olharam para nós e falaram assim, olha, eu não tenho condições de atender o varejo de Brasília. Eu preciso de alguém para fazer a distribuição disso para nós. Será que vocês não podem receber, através desse incentivo fiscal, mais uma tabela diferenciada que a gente pode oferecer para vocês, que uma tabela que é vendida no varejo, outra tabela que é vendida na distribuição. Vocês aplicarem um custo comercial em cima disso e distribuir para outras lojas. Para vocês próprios e para outras lojas. E para outras lojas, né? Tanto que eu falo que hoje, dependendo do produto, você comprar no concorrente, você comprou de mim direto ou indiretamente, né? Dependendo do produto. Porque eu acabo distribuindo esse produto também para alguns concorrentes. Além disso, as construtoras de Brasília ficavam muito distantes das principais indústrias, né? Que às vezes do sul, sudeste, dependendo da regional. Elas precisavam de um atendimento de distribuidoras, né? Distribuições, de atacados, né? Então, a gente escolheu o modelo principalmente atuar em construtoras através da Objetiva, mas também distribuindo para varejo de materiais de construção. Então, a maioria das construtoras, quando elas tentam fazer uma compra direto da indústria, a própria indústria sinaliza e fala, é melhor você comprar da Objetiva, porque eles vão ter o estoque, eles vão conseguir fazer uma condição financeira para você que a indústria não consegue fazer porque não conhece o cadastro, não conhece a construtora, não tem a habilidade de estar próximo para abrir um crédito para aquela empresa. Ela acaba direcionando muito para comprar no nosso próprio negócio, porque eu acabo tendo, como eu disse, a capacidade de dar crédito para o cliente, estoque para poder ele não ter que, durante uma obra, ele ter que abastecer demais, né? Pensa um prédio de aproximadamente 20 andares. Ela vai precisar de no mínimo 6.000 latas de massa corrida. Onde é que ele vai guardar isso?
Não tem Não é como. melhor eu mandar para ele Uhum. isso fracionado, de Sim. acordo com a necessidade que ele vai tendo, né? Isso diminui muito o custo operacional dele em várias questões, né? Uhum. Risco de roubo, risco de estragar o produto, risco de mau armazenamento, o risco de literalmente você bloquear o lado financeiro do negócio por conta de uma negociação como essa, Uhum. né? Então, as construtoras nos entenderam como uma parceira que a gente acabou tendo uma notoriedade muito grande nesse segmento, né? Não é à toa que o Objetivo hoje está entre os 10 maiores atacados do Brasil, né? Caramba. Quando fala de segmento Matcom, Sim, né? sim. Aí ela está entre as 10 maiores, aí faz um bom papel, né? Só que lembrando que o Objetivo, nós temos uma sociedade como concorrente, né? Esse é outro ponto que é muito interessante. Na época, né? Existia um risco desse benefício se encerrar. Esse benefício não é simples, ele não é... Tomar uma decisão de montar um atacado em Brasília não é do dia para a noite, Aham. né? barato. Não é barato. Existem inúmeras regras, né? E a Secoelho não tinha o tamanho que ela tem hoje. Então, você montar um negócio onde você já é pequeno, isso eu tô falando de 25 anos atrás, onde você já é pequeno, onde existem riscos muito grandes, Depende de um incentivo. depende de um incentivo. E do dia para a noite ele pode acabar, porque existia um conflito entre varejo e atacado naquele período. Uhum. Hoje o varejo de Brasília entende a necessidade do atacado. Antes ele entendia que estava roubando cliente. Era mais ou menos a interpretação. Hoje ele entende a necessidade para ele ter maior capacidade de atendimento do mercado de varejo, né? Só que, mediante isso tudo, por que duas empresas, mesmo concorrentes, tinham que correr dois riscos? Por que não correu o mesmo? Né? Então, dado até mesmo, lembra da palavra respeito? Aham. Que ela é sempre tratada com muito ênfase na nossa família, no nosso negócio. A primeira geração teve uma decisão muito inteligente de chamar um dos concorrentes que nós temos em Brasília e falar assim, olha, por que você vai correr o seu risco, eu vou correr o meu? Vamos correr junto, né? Vamos montar uma sociedade onde você é dono de metade e dono da outra metade. E a gente montou o Objetivo em sociedade. Por isso que a gente conseguiu alavancar tão rápido o negócio Objetivo em Brasília. Ela se tornou muito famosa, ela cresceu muito em volume, né? Durante um período de tempo muito curto, né? Já nasceu com dois grandes clientes. Com dois grandes clientes, fora a necessidade disso, né? Como eu disse, a Lei 5.005, e até mesmo o TARI, na época, as regras são muito difíceis. Você não poderia fazer faturamento para... mais de 30% do seu faturamento não podia ir para um único CNPJ. Então, como é que você abre um atacado mediante isso, sendo que você é o seu maior cliente? Sim. Né? Você não podia ter um grupo econômico só. Se tivessem dois grupos econômicos, eles poderiam montar de maneira mais fácil. E dentre inúmeros outros fatores. Só pode vender para CNPJ, não é qualquer CNPJ, tem que ter o KNAI obrigatório, o KNAI principal tem que ser da construção civil ou varejo de materiais de construção. Então isso afunilou tanto, por isso que eu comento que na época o varejo não entendia, hoje ele entende o quão difícil é o modelo de distribuição de atacado ao ponto de respeitar o modelo, né? E porque não é um modelo fácil, não é um modelo que você consegue criar do dia para noite. Eu estou dizendo para você que você não pode atender um único CNPJ para faturar mais de 30% do seu faturamento. Só que, em compensação, você não pode vender para qualquer CNPJ. Só dentro daquele KNAI específico. Então, era tão restritivo que valia a pena correr o risco unido, né? Sim. Então, ela nasceu com esse objetivo, né? Por isso o nome Objetivo Atacadista. Mas aí você falou duas coisas que o respeito está sempre entrando, né? Relação com o fornecedor. Sim. Então, o fornecedor buscou vocês para falar, Foi. cara, ó, por que vocês não fazem isso? E aí existe um respeito com o concorrente, com uma história semelhante, né, de décadas e etc., em que vocês se juntam, as famílias se juntam com muito respeito e tocam esse negócio aí há décadas, né? É isso. Você traduziu muito bem tudo que acontece no nosso negócio. E tanto que hoje, na Objetiva, eu diria que ela é a nossa empresa mais profissional do negócio, né? Nós temos um diretor-geral no negócio, o nome dele é Ricardo, um excelente gestor. E Que não é das famílias. Que não é das famílias, não é das famílias. E acima do Ricardo, existem dois conselhos, o conselho executivo e um conselho de segunda geração, né? O conselho executivo tem presença da segunda geração, mas esse executivo, de fato, ele aponta para onde vai o navio, para onde a gente vai decidir, para onde o negócio vai. E esse conselho tem a presença da primeira geração e da segunda, né? E pensando nisso, né, foi criado um modelo de governança, onde a gente não usa o termo presidente do conselho, a gente usa líder de conselho, aí fica aquela...
A primeira geração, nós temos de 74 anos o mais velho, 67, 64 e 58 meu pai é o mais novo, né? Só que na segunda geração, nós temos o Hugo com 42, se eu não me engano, eu posso estar errado no número aqui, mas se eu não me engano 42, o Alexandre com 40, o Rodrigo, meu primo, com 39 e eu com 32. Adivinha quem é o líder do conselho? Eu. Com 32. Aí eu falo, gente, mas vocês me colocam em cada situação, né? Que dentro desse modelo de governança ficou... Existem mandatos, tem regras sucessórias para a liderança do conselho e tudo, mas eu acho que até mesmo pelo respeito que ambas famílias têm e pelo respeito que eles têm a esse modelo da segunda geração e a minha paixão pelas vendas, eu acho que foi por isso que eu fui escolhido, né? Mas eu tenho uma paixão... ela é latente, as pessoas percebem. A gente volta na tua principal característica de ser um cara agregador, de ser elo, né? Isso. Então, aqui nesse caso, você está agregando 4 famílias, sendo que são concorrentes 2 com 2. Então, essa característica é muito importante, né? É muito. Eu acho que eu não tinha pensado dessa maneira, sendo bem direto assim, Saulo. Eu acho que realmente talvez tenha sido isso, então, né? O motivo de ter sido escolhido, né? Eu até falo que foi uma votação que eu não votei em mim, então ficou claro lá que não foi uma escolha unilateral. Mas eu venho tentando traduzir o máximo que eu posso para dentro desse negócio, que é permanecer com essa relação de respeito, mas o respeito a tudo, tanto a tradição quanto a inovação. E eu acredito que vem dando certo. Eu acho que todo mundo tá... E lá é muito impressionante. Eu tô comentando aqui porque você revelou que a gente trabalha juntos, né? Mas eu já vi decisões que serem tomadas lá dentro em que as pessoas falam assim: não, então já que estamos divergindo, então vamos com a tua opinião aí, eu abro mão da minha, em nome do relacionamento das famílias que são concorrentes. É isso. Isso é muito, muito extraordinário de ver. Né? Principalmente assim, você pensar que são concorrentes, é pior ainda, né? Você imaginar isso. Né? Porque é natural que no mundo das vendas, a concorrência, chega um orçamento, chega uma conversa atravessada, chega alguma coisa que fora de um contexto poderia gerar um atrito, né? Divergências ocorrem até de maneira saudável. O problema não está na divergência, o problema está no enfrentamento, o problema está na falta de respeito, o problema está no embate. Né? Na hora que você traz para o embate, onde é vida e morte naquele assunto, eu acho que já perdeu o contexto, né? Já perdeu a natureza das famílias do negócio. Né? E quem sabe dividir soma mais. Né? Eu já vi situações dessas lá, em que era uma situação que poderia ter gerado um embate entre os concorrentes, que foi trazido de uma maneira tão natural e o outro lado cedeu assim de uma maneira tão tranquila também que, cara, a gente como advogado que lida com governança, eu vendo essa situação, eu falo assim, cara, se todas as empresas que eu atendo fossem assim, os negócios iam ser muito mais prósperos, né? Porque às vezes uma briguinha que começa desse tamanho acaba com um negócio desse. Eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque naturalmente eu nunca trabalhei em outro negócio, né? Então, a minha única experiência é o nosso próprio negócio. Sim. Eu até, obviamente, por pesquisas, para querer conhecer um pouco mais de outros mercados, outros players a nível nacional ou regional, eu fiz muita pesquisa. Mas, durante uma pesquisa, você não consegue mergulhar e entender o DNA, entender as intrigas, os problemas, né? Você não consegue mergulhar nesse nível, né? E quando eu escuto isso, não somente de você, mas de vários lugares, de vários ambientes, de várias pessoas que trabalham conosco, seja como prestador de serviço jurídico, contábil, fiscal, consultivo, como a própria egrégora, entre outros, fica aquele sentimento acho que a gente está no caminho certo, né? Porque são muitas pessoas que às vezes nem se conhecem falando a mesma coisa, validando. Né? Validando esse sentimento de que tem um respeito mútuo do negócio, né? Em especial de 2 irmãos, depois com 2 concorrentes, e as gerações que estão chegando assumindo isso como uma lei pétrea, né? Aquilo que ninguém mexe. Quando começa a subir o tom, aquilo já se encerra naquele mesmo momento, nem que uma das partes tenha que ceder para que preserve a relação, né? E esse é um outro ponto muito delicado, você já estuda muito questão de sucessão, você já deve ter visto casos assim, em que a primeira geração se dá muito bem, mas isso se rompe porque primos brigam.
E aí essa briga ela é levada de volta para a primeira geração. E aí, de repente, irmãos brigam porque, na verdade, os primos que brigaram aí tomam uma dor para si. Lembrando, Então essa maturidade e respeito vai para a segunda geração concordo. também. Aí eu escutei isso do Antônio de novo, né? Ele falou, Bruno, se de repente 2 irmãos brigarem, será que eles dariam todo o patrimônio deles para eles voltarem a ter uma boa relação? Muito provavelmente. Então, pra que chegar nesse ponto? Olha que sabedoria, né, cara? Pra que chegar nesse Que ponto, né? sabedoria. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente escuta com tanta frequência, né? Essa cultura do bem que eu falo, né? Com tanta frequência essa questão. Isso vale para todos os nossos colaboradores. Se você perguntar para colaboradores que estão conosco ou que deixaram de trabalhar conosco, eu acho muito difícil você escutar alguém falar algo negativo do grupo ou dos sócios. Sim. Muito difícil mesmo, porque até mesmo quando uma relação ela chega ao ponto de ruir, de se encerrar uma relação de trabalho, foi feito com tamanho respeito que ambos lados entendem que Sim. chegou um determinado momento que teve que romper. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa, isso não tem nada a ver com... eu até falo que isso é uma cultura do feedback que nós temos internamente. A gente sempre trata o problema, não é a pessoa. Sim. Eu não tô ali pra queimar a pessoa, tô ali pra tratar o problema que a gente enxergou durante um feedback, alguma coisa assim, né? E isso funciona tão bem que existe um respeito tão grande, assim, que as pessoas que saem do negócio, seja para evoluir ou por algum motivo que não fluiu tão bem conosco, né, por algum motivo, ainda fica um respeito tão grande que as pessoas continuam visitando o negócio, continuam vindo Muito como legal. clientes, como parceiros, indicam o negócio, indicam clientes, né, porque tem um respeito, né? Tem um respeito ainda pela instituição de maneira geral, né? Qual que é o principal desafio ou diferença do varejo para o atacado? São muitos, né? Aquela relação B2B para uma relação B2C, ela é bem complexa. Elas são muito distintas, né? Em especial, né? Você tem que pensar sempre na experiência de cada um, né? Vamos pensar na experiência do cliente consumidor final, né? A experiência dele, desde recepção na loja, impacto com a marca, Sim. apresentação de produto, formação de preço, loja iluminada, é diferente, né? Quando você migra para a experiência do cliente, que é um business, né, que é um CNPJ, ela é bem diferente. Ela já é uma relação onde você tem que pensar muito na logística, você tem que pensar no preço, você tem que pensar muito na relação de otimização de tempo, Sim. você tem que pensar muito em outras questões, né? Que isso não que seja negligenciado pelo consumidor final, mas o fator encantamento, né? Por que um vai permanecer no negócio, por que o outro vai permanecer? Você pode ter a loja mais bonita do mundo numa distribuição, no atacado, mas se você não tiver uma logística eficiente, não tiver um preço competitivo, não tiver uma relação construtiva de ganha-ganha, aquele CNPJ não vai permanecer no negócio com você. Não que no mundo do varejo seja diferente esse ponto, mas o outro lado do encantamento, de colocar o cliente dentro do negócio, ele entender que ali isso faz parte até do nosso arquétipo como negócio, né? Nosso arquétipo de inocente, né? Então, quando você pensa que o consumidor ele se enxerga literalmente através do vendedor, do gerente, das relações que ele constrói ali dentro, dos produtos que ele escolhe. Então, todo esse cenário ele é construído para o consumidor a tal modo que o próprio CNPJ não se enxerga ali dentro. Ele acha que aquilo ali vai tomar tempo, acha que vai atrapalhar a velocidade que ele deseja, né? Então, eu diria que essas seriam uma das principais características que diferem, mas em vários outros pontos elas acabam se assemelhando também. De gestão, de estratégia. Aí muda bastante. Assim, o negócio varejo é um negócio na veia, né? Ele é para ontem, não é para depois, nem para daqui a pouco, né? O negócio atacado, ele já é uma relação mais longa. Você consegue construir uma relação com o fornecedor, blindar mercado, buscar algum tipo de exclusividade, fidelidade da indústria com você, né? Então você consegue montar um lado estratégico com mais calma, né, do que o próprio varejo. O varejo ele é tudo para ontem, para ontem. A estratégia de hoje está atrasada. Então assim,
ele é muito mais dinâmico em várias questões. Já no atacado, como eu disse, as relações, especialmente com fornecedores, prestadores de serviços e até os próprios clientes, você consegue montar um planejamento de médio para longo prazo. Você fala, eu não quero atender a sua construção de agora. Eu quero montar um pacote de negócio que eu vou te atender no próximo ano. Né? Então, são negociações que você faz a cada 90 dias, 120 dias, 150 dias. Com o consumidor, todo dia é uma negociação nova, né? Então, são coisas bem distintas. Ele tá né? aqui, amanhã ele tá na concorrente, Exato. e tá tudo certo. E tá tudo certo, assim mesmo. temos que respeitar, entender aonde falhamos para tentar trazê-lo de volta. E olha que fica muito mais caro trazer um cliente de volta, né? Do que colocar um novo dentro do negócio. O segredo é não perdê-lo, é não deixar ele embora. Chegou é o não sangue da deixar. venda aí. Mas chegou o sangue da venda. Sangue da venda. Eu gosto. Mas quando você pensa no consumidor final, você tem que ter muito mais atenção, né? E é impressionante o quanto, mesmo no mundo digital que nós temos, mesmo com todas as ferramentas que foram criadas e elas foram evoluindo, o boca a boca ainda é o que determina para onde você acaba indo, né? É impressionante isso. As relações humanas, elas foram se esfriando por conta do mundo digital. Mas elas se tornaram tão essenciais em alguns momentos que elas passaram a ter ainda mais credibilidade. Então, quando você pensa na indicação, você tem ainda mais confiança do que se você tivesse pesquisado o nome da empresa na internet ou alguma coisa assim. Com certeza. Mas o que é de se admirar é no teu setor, porque pra gente, cara, serviço advocatício, já demanda uma confiança, high ticket, etc. É natural que a indicação seja um principal canal para mim. Mas no teu, que é commodity, varejo, né, não é tão intuitivo assim, né? E ainda é, né? Um dos principais pontos é você receber uma indicação. Esse é o principal, para que eu falo que infelizmente quem está felizmente ou infelizmente quem está construindo, parece que eles se atraem, né? Se eu estou construindo, parece que você vai construir ou reformar logo em seguida. Entendi. Porque o assunto, ele começa a acontecer entre as pessoas, né? Tô falando isso porque não só como lojista, eu também sou construtor, também fiz obras, reformas, entre outras coisas. Então, é impressionante como esse assunto, ele entra numa latência ali, né? Muito parecido quando sua esposa está grávida. Sim. Né? Você reparou que o assunto fica latente ali durante aquele período. Você começa a entender de um monte de coisa ali relacionada. Que não é nem a sua zona de conforto, de conhecimento, mas você acaba aprendendo sobre aquilo, né? Pelo contrário. Mas durante o período de obra, e você indica uma marca que já tem aceitação, respeito e baixíssimos indicadores negativos, né? Como aqueles que eu citei de Procon, Reclame Aqui, isso traz muita credibilidade, né? Só que é natural que o consumidor, ele tá cada vez mais desconfiado, não sei se a palavra certa seria essa, mas ele tá cada vez mais criterioso com a compra, né? Eu acredito até porque os custos Brasil vão se elevando, então ele precisa buscar ferramentas para tentar diminuir, né, o impacto disso para ele. Então a pesquisa de preço, ela tá cada vez mais dinâmica, a internet ajuda muito nessa pesquisa, né? Entre outros fatores que colocam o consumidor para confiar em você, mas é uma confiança supervisionada. É uma confiança supervisionada. Mas eu acho que também, Bruno, porque obra é sinônimo de estresse, né? Sim. E aí quando alguém te indica, ó, compra lá na Secoelho, que cara, lá você não vai ter estresse, vai ter estresse com outras coisas. Será? Não, eu acho que ele fala assim, tá, então eu vou... Então vou lá, né? Vou comprar lá, porque pelo menos essa parte aqui do estresse da obra eu vou me livrar dela. E olha que eu tenho cada caso para contar para você sobre clientes que começaram a obra, não terminaram, clientes que estavam no relacionamento e encerraram por causa da obra, que eu acho que dá outro podcast. Então vamos marcar outro. Eu queria te perguntar o seguinte, cara, a gente já comentou assim o teu principal dedo, né? E o teu principal erro? É difícil, né? Porque a gente tenta olhar pro erro e falar assim, não vou fazer mais, eu tento deletar na minha cabeça, né? Quando fala de erro, assim, eu tento não ficar sofrendo por isso durante muito tempo, né? Mas eu acho que o meu principal erro foi, agora vindo de supetão assim na cabeça, foi não ter acreditado tanto em metodologias, né? No começo da minha carreira. Depois que eu passei a me aprofundar um pouco mais em alguns métodos que são aplicados desde 1940, 60, 70, né? Eu diria que eu negligenciei um pouco
esses métodos que de uns 4 anos para cá eu venho utilizando mais, e como isso aumentou a produtividade do negócio, como isso aumentou a confiança no time tático, como isso aumentou do time tático e no time tático, né? Como isso Tá, melhorou tanto os nossos processos internos, que hoje eu venho sentindo que eu trabalho menos com mais resultado, graças perfeito. às metodologias, né? Então, foi uma coisa que eu negligenciei durante um tempo, mas já não tô fazendo mais, não. Interessante, né? Porque É. tu era o jovem que Uhum. estudou administração e ainda assim não... Mas era um negócio pequeno, né? Quando eu entrei na empresa, né? Ela não tinha essa dimensão, esses Aham, números que aham. você citou no começo. Então, ela precisava muito mais de um gerente geral do que de um diretor de Entendi, operações, né? entendi. Então, ela precisava de uma pessoa atuando muito mais, literalmente carregando o piano junto com o Uhum. time, do que com uma pessoa montando uma estratégia de como colocar o Era piano no mais lugar braço e certo. menos cérebro. Era mais braço, menos cérebro. Então, viver essa mudança, dado ao crescimento, né? Eu lembro bem de uma reunião bem marcante que eu fiz com o time tático, que a diretoria inteira estava presente também. Falei, olha, o nosso negócio, do tamanho que está, isso já tem uns 7 anos, do tamanho que está, se ele dobrar ou triplicar de tamanho, ele quebra. Porque nós não temos ferramentas suficientes para poder controlar os lugares sensíveis do negócio, né? Ainda bem que aquilo serviu como uma virada de chave, e de lá para cá a gente aplicou metodologias, a gente teve maior controle em relação a dados, eficiência, pessoas, estoque, inadimplência, financeiro, vendas. Isso tudo deu para a gente uma gama de atenção para esse mundo estratégico que nos permitiu ter um crescimento ainda maior do que eu estava projetando naquela reunião, né? Muito bom. Mas foi uma das coisas que eu negligenciei no passado que eu pretendo não fazer mais, não fazer mais. Mudando um pouco de assunto, cara, mas ainda dentro, eu tô vendo aí no teu pescoço, acho que é um escapulário, alguma Sim, coisa assim. assim. O que que é a fé pra ti? O que que é Deus na tua vida? Deus é tudo, né? Deus é tudo. Acho que é aquilo que nos traz a base, aquilo que nos coloca no centro, aquilo que nos coloca no eixo, né? Eu não consigo dizer que nada aconteceu na minha vida pessoal e na minha vida profissional foi feito por mim, foi feito por ele, onde aprendi sempre dentro da minha família a usar aquele termo, né? Eis-me aqui, né? Então, eu falo que eu sou um barco à vela, deixa Deus soprar para onde eu tenho que ir, Muito né? bom. E é uma coisa que dentro da nossa família isso é muito forte, onde a gente tem não é respeito agora, né? É uma devoção tão grande que a gente não consegue imaginar nada disso sem ele. Uhum. Então, se ele deu, se ele quiser levar, tá tudo bem, tá tudo nas mãos dele. Enquanto a gente tiver força, ferramentas, capacidade, entendimento, enquanto eles nos der sabedoria para continuar conduzindo esse negócio, a gente tá feliz, mas a gente só precisa da presença dele. O restante é lucro. É lucro. Maravilha. A última pergunta, vou deixar você pensar aí num livro, ou um livro, para você indicar para nossa audiência. Enquanto eu agradeço, relembro, se esse episódio gerou valor para você, se você aprendeu alguma coisa aqui com o Bruno, deixe seu comentário, se inscreve no canal, isso é muito importante para que a gente possa continuar crescendo e levando histórias inspiradoras para mais gente. Vai lá também no Instagram da Febracis Brasília, nosso parceiro estratégico aqui do Rainmakers. Começa a seguir lá, vai visitar os cursos dele, que é a maior escola de negócios da América Latina. Acho que tem inúmeros livros hoje que a gente pode citar, né? Acho que tem tantos que estão na cabeça do público, como outros que estão um pouco mais escondidos. Mas falando de venda... Cita um escondido pra gente. Escondido? É. Não, mas eu vou falar que é Beleza, mais vai. comum aqui, né? Falando de venda, eu sou tão apaixonado por venda que para mim a arte da guerra ainda é o modelo perfeito Uau. para você aplicar no mundo de vendas, de varejo especialmente falando, Legal. né? É um dos que eu sou apaixonado mesmo por essa questão. Eu acho que nunca recomendaram arte da guerra. Agora tem um livro que eu gosto muito que é o Acorda, né? Ele fala muito sobre liderança, sobre algumas metodologias ali, que eu acredito que é um daqueles mais escondidos, Aham. que é fininho, pequenininho, mas ele traduz muito aquilo que você precisa pro seu dia a dia, né? Acorda. Show de bola, acorda. Obrigado, meu irmão. É isso. Prazerzão estar aqui contigo, aprendi pra caramba. É isso. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aí com a gente. Eu que agradeço o convite, fica aqui mais uma vez, uma conversa gostosa como essa, né? Às vezes a gente tá tão preso, imerso no negócio que não sobra tempo para falar do negócio, né? Sim. Então, assim, fico muito feliz com o convite, obrigado mesmo por todo o seu trabalho conosco, por toda a sua atenção que você tem com a nossa família, inclusive, né? É um grande E prazer. mais ainda por ter nos colocado aqui para contar um pouquinho sobre tudo isso que acontece lá no nosso dia a dia. Imagina, de fato, trabalhar para vocês, a Mequilis Tavares, prestar serviço para vocês é um orgulho, de fato, pra gente. Muito não obrigado. É rasgação de seda.
Porque é um trabalho gostoso de ser feito, mas também por conta da relevância que vocês têm. Então, é uma vitrine para a gente ter clientes como vocês. Eu agradeço por essa confiança. E fico aqui o agradecimento e a indicação, viu? Porque eu sinto que a nossa família, ela se sente mais segura em relação a todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo conosco, porque se nós já tínhamos um respeito muito grande, depois do seu trabalho ficou claro que não vale a pena ter brigas, né? É isso aí, não vale a pena. Vale a pena todo mundo colher resultados. Jamais falar sobre briga, né? Então fica aí todo esse respeito enorme pelo trabalho que vocês vêm fazendo, porque eu confesso que eu desconhecia toda a profundidade que vocês poderiam trazer de ferramentas para proteger a família. Sim. Né? E vocês trouxeram com uma maestria e não só a maestria de conhecimento, mas também o lado de leveza que vocês conseguiram introduzir o assunto, onde todo mundo tratou com muita tranquilidade, com muita transparência, com muita realidade, protegendo em especial o negócio. Né? Que naturalmente protege as famílias. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Se despeça aí. Não sei se você quer divulgar a rede social. Muito obrigado, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia ali, a gente tem a C Coelho Materiais de Construção, né, com a C Coelho Oficial, a Finitura Acabamentos, com @C Coelho Finitura Acabamentos, e o meu também, Bruno Coelho, 3 underlines. Eu demorei a entrar no Instagram, então virou Bruno Coelho 3 underlines, tá? E é isso. Valeu, gente. Obrigadão. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.